Salve, salve comunidade, salve, salve 102, estamos de volta com o melhor podcast regional do Distrito Federal e Territórios. E hoje com uma temática super especial, a gente vai falar de Enem. Pra você que vai fazer, pra você que não vai fazer, pra você que é curioso, pra você que é atrasado, o episódio tá recheado de informações, dicas e tudo que você precisa pra arrasar no Exame Nacional do Ensino Médio. Antes de mais nada, eu apresento ele, o meu companheiro aqui à mesa, Harrison, seja muito bem-vindo. Oi, gente, boa tarde e bom dia e boa noite também pra quem tá vendo todos os horários. Estamos aqui de volta para falar hoje sobre Enem. Você também tem experiência, né, com o Enem, Tenho. eu também. E nossos convidados também. Vão ter também. E antes de qualquer coisa, não deixa de seguir, curtir, compartilhar todas as nossas redes sociais. 102 do Gama aí no YouTube, no Instagram. Cola com a gente que é sucesso. E sem mais delongas, para apresentar a nossa mesa, nós temos duas pessoas especiais. Um que já é membro cativo do Horário Vaga, inclusive um dos fundadores, aí, a época que tudo era pedra e mato. Nós vamos ter Enio. Seja muito bem-vindo de volta, Enio. Prazer, Alexandre. Eu vi a porta aberta aqui, uma cadeira desocupada. Eu tava cansado. Tinha nada pra fazer, né? Sentei aqui. E aí, de repente, a câmera tava ligada, tava todo mundo aqui falando sério e eu E aí vai trabalhar. continuei aqui. Tá certo. A gente vai deixar essa porta aberta mais vezes. Não, dessa vez eu mesmo Você trancar. E nós temos ela, pra quem não conhece, é a famosa Lari Quilacra, nossa ex-aluna do 102, que hoje tá fazendo um monte de curso superior e também tem expertise em Enem. Seja muito bem-vinda, Lari. Muito obrigada, Xande. Que saudade que eu tava de participar do podcast, né? Correria do dia a dia. Mas enfim, tava morrendo de saudade. Lari, você que já veio aqui a época no primeiro Horário Vaga, a época ainda que a gente tinha um auditório diferente, alguma diferença aí no cenário? Era só tudo. Tá. Eu rodei esse 102 todinho aqui pra achar o lugar, já não lembrava mais. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. E hoje... Literalmente. Hoje tá cravejado de diamantes. Ah, tá? coisa Tá boa. chique. Pra quem não consegue Farol. chegar, é o relógio do Harrison, ó. Brilhando, refletindo. Tem diamantes aqui no relógio dele. Lari, seja muito bem-vinda novamente. Sem mais delongas, nós temos hoje um episódio super especial sobre o Enem. E você que vai fazer o Enem, tem dúvidas, cola com a gente que o episódio está então recheado de questões sobre isso, né, Harrison? É verdade. Começamos assim, apresentando então a Lari, nossa ex-aluna, professor Enio, professor Harrison, ex-aluno, para falar sobre essa que é a maior avaliação de ensino médio do Brasil. Pois bem, começamos assim. Antes de qualquer coisa, nós mandamos lá no perfil do Instagram uma caixinha de perguntas para a galera falar das maiores dúvidas que tinha sobre Enem. A gente vai fazer uma roda de conversa, não vai ter um sistema aqui de só pergunta e resposta. E a gente começa com a pergunta que foi a primeira pergunta da nossa Bem caixinha. inusitada. Uma pergunta... Quer mandar ela pra gente aí, Harrison? Eu quero. No Enem, pode almoçar? Pode almoçar. Eu é inclusive, muito eu ideal, recomendo almoçar pra não passar importante. fome, né? É verdade. Porque são, no primeiro dia, 5h30 de 5 horas e prova. meia. Tem que... Comer alguma coisinha pra É. forrar o Se bucho. não almoçar, dá 2 horas, você fica branco, já não lembra mais É nada. verdade. Olha, vou contextualizar a pergunta do nosso colaborador. Ele falou que foi como treineiro e alguém puxou uma marmita. E aí, quando puxou essa marmita, começou a comer lá durante Não, a e prova. o cheiro? Imagina. Na sala toda. E aí? até Eu imagino. acho que isso é estratégia. É verdade. Estratégia pra eliminação, pode desconcentrar os ser, é verdade. concorrentes. Então, olha, você que... Gente, não vai ter concorrente, né? Não é uma prova classificatória. Olha, dica aqui do professor. Leve uma buchada. Fria Alunos por do cima. 102, pegue suas tupperware. Tipo assim, não tem nenhuma regra que proíba, a É, não né? ser com relação à embalagem, né? Tem que ser uma Exato, embalagem tem que ser transparente. transparente, E não pode ter nada de metal. Então tem que levar a talher de plástico e a embalagem transparente, né? Então, Verdade. E a poderia, em teoria, É, realmente Dá fazer pra isso. almoçar. Então, Mas tem gente, eu vou fazer provas, quando eu faço provas, sempre tem gente que leva tanta comida que é praticamente uma marmita, né? Eu. É um piquenique. tu também, Tem Harrison? Eu gente levei que vai- muita comida. Não, No primeiro dia e no segundo eu falei, não precisa. disso. não precisa. Alguém As pede pessoas água ficam só. pensando É que porque eu falei, eu vou precisa ficar comer 5 horas e meia. Então, vocês que fizeram Eu acho que o provas. mais importante é levar água. Muito, É, porque água, verdade. mais do que comida. Comida você leva um lanchinho, uma barra de cereal, um pedaço de chocolate, sei lá. Verdade. Castanha, chocolate castanha. ajuda. Castanha, barra de cereal e chocolate. Chocolate acho que- revigora assim a pessoa na hora. O que você levou, Enio? Quando você fez, Lari e Harrison, o que vocês levaram pra fazer? A última prova que você fez, Enio? Lari Enem, Harrison Enem, o que vocês levaram pra comer? Vai lá. A última prova que eu fiz, que era a prova de concurso, eu levei qual é o nome daquela barrinha de cereal que é famosinha? Sneaker? Snickers, eu adoro Snickers, né? Esqueci o nome agora. Mas eu levei um Snickers, aí eu tinha levado uma banana, mas as frutas que eu levo... A banana foi pra passear. É sempre pra passear. E volta sempre- pra casa com ela preta. E a garrafinha de água. E aí eu esqueci até de... A garrafinha de água eu comprei lá na hora, porque sempre tem É sempre verdade. tem na frente. Se você esquecer, sempre na frente tem muita gente vendendo Vendendo. barrinha de cereal
e água. O Então, dobro do preço. é Dobro? tipo assim, no mercado é R$1 e lá é 5, Sim, 6. é verdade. Você, Lari, o que você levou? Eu levei 3 mini mistozinhos de bisnaguinha. Que isso, nossa, você começa a passar mal já, você come, volta a alma. Eu falo, nossa, vou gabaritar essa prova. Levei, acho que foi 3 ou foi 4 pacotinhos de house, que acabou na primeira questão. Que eu não tenho maturidade. Desgrama, tu matou um pagode Caraca. de house. Eu não tenho maturidade, eu levei tipo uns 4 a cada prova. E água. E o chocolate Ficou eu nunca mais hidratada. levo. Por quê? Porque eu levei a barra, só que cortada. Mela a mão todinha. Tive que ir no banheiro pra lavar a mão. Nunca mais leve chocolate. Inclusive é uma dica, gente. Não leve chocolate. Se for levar, Só se for a leva... barrazinha, porque ela é menorzinha, tem o papel e tal. E você, Harrison? O meu é inusitado também, mas assim, a metade eu não comi, porque quando eu botei na boca e fez barulho, eu já fiquei com vergonha. Aí eu falei, não vou comer. Então eu levei uma barra de diamante negro, em específico, tá? Levei a garrafa d'água, levei... Como é que é o nome daquele? Guaravita? Guaravita. Um Guaravita. Levei uma coxinha e minha amiga Bia Gurgel, que também era do 102, ela levou um cachorro quente pra mim. Essa Bia Nossa. Gugel, pra quem não conhece, ela mede 1,30m. Uma refeição completa. Uma refeição completa. Esse menino tava com fome. hein? Ó, agora eu dou uma dica aqui pra vocês. Não leva só carboidrato, açúcar refinado. Sim. Porque ele dá um pico de energia na hora que você come, mas depois ele baixa essa energia lá pra baixo, quando o açúcar no sangue baixa. Uhum. Desculpa. Eita, baixou eu. Muda aí de câmera. Gente, mudamos aqui de câmera que o nosso entrevistado tá Baixaram. morrendo. Ele voltou. Né, ele morreu de novo. Voltou Ó. de novo. Tá vendo? Vocês são as pessoas invejosas. Tá vendo, né? Mas vamos lá, eu não vou deixar de dar essa dica, apesar de ter muita gente assistindo aqui que parece que está querendo me impedir de falar, mas o que eu recomendo mais é castanha. Eu levo Snickers porque ela é cheia de amendoim dentro, né? E tem um chocolate ao redor. Só que o que a Lari falou é muito certo. Se for um dia quente, você vai se melar inteiro com esse chocolate, verdade. melar a prova, melar o gabarito. Você não pode sujar o gabarito, que você pode ser eliminado. Como indicação de marcação, né? Então, a garrafa d'água, se estiver gelada, ela fica suando assim na mesa. Suando, e não vai deixe descendo. em cima da mesa, É bote verdade. embaixo da cadeira. Boa Tem que dica. ter muito cuidado com isso. E aí, se for levar, o que eu recomendo: castanha, barrinha de cereal e coisa que não seja só carboidrato. Porque se for só, tipo assim, eu já vi gente levar salgadinho, então, tipo, a coxinha é uma coisa boa, né? Não sei se todo mundo vai levar, porque talvez estraga, né? 5 horas de prova já pode estragar a coxinha, né? Mas, enfim, coma algo mais do que só carboidrato. Receberam várias dicas, hein, pessoal? Então não deixem, inclusive, não esqueçam que toda a embalagem deve ser transparente. Não levem no rótulo original. Isso vale para tudo que os nossos queridíssimos componentes da mesa apresentaram. Então, não deixem de trazer, ou não deixem de levar tudo isso em embalagem transparente. Águazinha tira o rótulo e seguimos. Ainda no quesito perguntas dos nossos participantes, tem um aqui. Eu acho que isso aqui é muito importante, tendo em vista que é uma prova que gera ansiedade. É uma prova que vai avaliar o teu conteúdo ali de todo o ensino médio. Tem gente que deposita toda a sua expectativa e esperança de fazer um curso superior com o Enem. E eu pergunto pra vocês, que caiu pelo menos umas 3 vezes ali na nossa caixinha de pergunta. Como ficar calmo? Como ficar calmo pra fazer a prova? No antes, no durante e o depois ali, porque também tem uma ansiedade pós-prova. Logo pra mim? Primeiro. Uma dosezinha de 50... Brincadeira, gente. Brincadeira. Funciona também, pra quem não sabe. Olha, quando eu fiz Enem, acho que se eu não me engano, a segunda ou terceira vez, porque eu fiz há bons anos atrás, né? A primeira vez que eu fiz Enem, na época, ainda não valia como vestibular, como prova para ingresso na universidade. Na verdade, valia como eu sou dono disso, né? De esquecer o nome das coisas. Mas ele valia como para ganhar bolsa. Qual é o nome do programa que você ganha bolsa? ProUni. Isso, o ProUni já existia. Tá. Uhum. Então ele valia como ProUni. Inclusive eu tinha uma colega minha que conseguiu fazer enfermagem na melhor universidade de enfermagem lá do Piauí, pela nota do ProUni. Só que ele não valia nada para entrar na pública, porque na época eu queria entrar o curso que eu queria só tinha na pública, né? Lá no Piauí. Aí eu fui bem tranquilo, porque não
valia nada pra mim. Então eu fui Tá. muito de boa, assim, eu não tinha uma expectativa grande. Nas outras vezes eu percebi que quando eu sentava, como eu tinha uma expectativa maior, porque já estava valendo como vestibular, apesar de eu já ter entrado já estar em um curso que eu entrei por outro processo, eu queria mudar de curso na época. Então eu sentia muita expectativa, né, de querer tirar uma boa nota com aquela expectativa de que eu iria conseguir o curso que eu queria. E aí, acho que na terceira vez que eu fui fazer, eu parei, assim, antes de fazer a prova, eu parei e pensei muito que, tipo assim, eu já tô fazendo um curso. Se eu não tirar nota boa nessa prova, o que isso vai impactar na minha vida? Aí eu fui fazer, eu sentado lá esperando a prova, eu fui fazer uma análise, né? Cara, eu só vai continuar do jeito que tá, assim, nada vai piorar, não vai... E eu aprendi nesse dia que você fazer essa análise assim, tipo, o que de pior pode acontecer se eu não passar nessa prova? E a maioria das vezes não vai acontecer nada ruim, simplesmente a vida vai continuar, você não vai morrer. Porque então acho que isso tira tanto um peso que ajuda você a fazer a prova de uma forma muito mais tranquila. E foi, inclusive, nesse ano que eu tirei a maior nota que eu já tirei das 4 vezes que eu fiz o Enem. Caraca. E eu consegui tirar uma nota suficiente para passar no curso que eu queria. Eu fiquei ainda na época em 10º lugar. Só que não foi, tipo assim, por contas de financeiras e de deslocamento, eu não pude assumir o curso, né? E aí, mas tipo assim, eu aprendi que fazer a prova com calma, sem colocar muita expectativa, porque a vida vai continuar. Se eu tirar nota ruim, vai continuar. Então, me tranquilizou muito. E uma coisa que eu lembro muito na época, que depois eu aprendi que eu estava meditando, mas na época eu não sabia que aquilo era meditação, eu sentei perto da janela e fiquei olhando para um coqueiro que tinha no pátio da escola. E tinha um lagartinho passando no coqueiro, e eu ficava observando, ele fazia assim com a cabecinha, né? Não sei se já vai ver. Ele tava falando se era certo ou errado, certo ou errado. Calango fica fazendo assim, né? E eu ficava observando aquilo ali e respirando, né? Devagar, e observando muito concentração, assim, cara, e aquilo me acalmou tanto que no momento que eles entregaram a prova, eu já estava tão relaxado, tão calmo. E eu fiz com tanta tranquilidade, e eu acho que isso ajudou muito. Eu acho que é isso, eu diria isso, fazer uma autoanálise e aprender a fazer meditação, ajuda a relaxar na hora, exatamente. Ótimo. Gente, Esse não cara foi nada disso. Eu só imaginei o Calango, gente, falando assim, certo, errado, certo, errado, mas tudo bem. Lari, qual a dica que você dá pra quem tá assistindo a gente a manter a calma? Eu percebi Assistir muito... Calango. Olha, Calango levem não, um mas calango formiga pro tirar da talvez. prova, brincadeira. Mas o formiguinha que passa na parede também, talvez. Olha. Mas eu percebi muito isso que o Annie falou também, que eu ficava muito, muito ansiosa. Eu falei, gente, se eu ficar ansiosa, eu não vou conseguir me prestar atenção no que eu tô fazendo. Que acontecia muito, de eu ir muito mal em prova, porque eu ficava ansiosa, ficava com uma expectativa muito grande. Aí eu pensava, se eu ficar muito ansiosa, eu não vou bem. Já tenho experiência com isso. Todas as vezes que eu me colocava uma pressão muito grande e só conseguia pensar na pressão e não na prova, eu desfocava completamente. Aí eu falei, não. Aí foi muito o que o Annie falou, de que você tem que se acalmar. Dá um jeito de se acalmar, você tem tempo de prova, são 5 horas de prova, 5 horas e meia a primeira prova. Respira fundo, que se você conseguir fazer com calma, você vai fazer uma prova muito mais tranquilo, porque você muitas vezes sabe o conteúdo, sabe o que está sendo cobrado ali, e acaba que erra questão muito simples porque fica nervoso. Aí eu aprendi muito esse negócio que o Annie falou, eu gosto de ficar na parede, que sempre tem uma formiguinha passando com rebanho. Aí eu fico observando, tentando acalmar também. Funciona muito. Busca uma outra coisa além da sala pra focar ali e tirar um pouco daquela ansiedade. Não pensar no mundo afora também. É uma técnica de meditação, você olha alguma coisa fixamente e se concentra nela, né? E se você não tiver nada pra olhar, fica prestando atenção só na sua própria respiração, né? Vai entrar, sair, aí uma hora ajuda a acalmar. E você, Harrison, o que você fez pra poder ficar calmo durante o Enem? Tu gostou tanto que tu vai fazer outro, né? Vou fazer outro. Então, eu não tava com muita ansiedade assim, porque eu já tinha feito PAS e vestibular. Acho que foi antes, se eu não me engano. Então eu tô passando fake news. Aí eu já tava mais calmo. Eu tava mais nervoso, porque no dia tava chovendo e a sala era insalubre. Aí a mulher botou um balde na goteira. A balde ficava pim, 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 e era na minha frente. E também o meu Cássio, o relógio que eu tinha levado, tava apitando.
Então, foi mais outro nervosismo. Mas de resto, toda vez que eu ficava muito ansioso, eu levantava e ia no banheiro. Que ajuda a circular, eu sei que eu voltava revigorado e voltava pra prova de novo. Tava tudo certo. Eles Inclusive, deixaram você usar o relógio? Não, tava dentro do pacotinho, só que meu relógio apita. Era pra mim ter sido expulso, né? Mas eu não fui. É, tu teve sorte. muita sorte. Eu vou É comentar porque era de depois. hora em hora. Aí fazia. Bip, bip. Aí todo mundo olhava assim e eu ficava assim, cadê? E Quem aquele foi? silêncio, Quem nossa, foi? quem foi? Inclusive tem uma aluna daqui que ela falou que o relógio ajudava ela a saber que passou Que uma hora. hora. Aham. Ah. O Nossa, mas, gente, olha, chefe de sala Não comeu leva. tomem mosca. cuidado, tomem cuidado. Eu cheguei que em isso casa, pode- o primeiro TikTok que eu vi era um homem que foi expulso porque tava com o relógio de casa. Ponto. É isso. Foi. Nossa. Sacanagem. Então, essa dica do Harrison é muito relevante, pessoal, porque olha só, às vezes você tá tão focado na tua prova que você precisa levantar. Se você fica uma prova extensa, como a gente já comentou, se você fica sentado ali 4, 5 horas, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir. Levanta, às vezes você não quer ir ao banheiro, pede pra ir ao banheiro, joga uma água no rosto, dá uma circulada realmente na circulação, realmente faz funcionar o teu organismo de novo, toma uma água, esse fato de levantar, dar uma caminhada ajuda você a Ajuda. pensar melhor. E com relação ao que o Harrison comentou, não leva relógio, evita tudo que seja de metal. Por exemplo, um relógio, uma pulseira mais grossa, um brinco um pouco maior, porque se você for ao banheiro tem um detector de metal e a gente vai fazer todo um treinamento com a equipe, olha, detector de metal tocou, você tem que chamar o chefe de local. Então evita algo que possa aumentar a tua ansiedade durante a prova. Leva tua caneta, teu RG, uma aguinha e o lanche que os meninos comentaram, você tá pronto para fazer a prova do Enem. Tá beleza? Não leva só uma caneta, não. Leva duas. Leva duas, Duas ou exato. três. Isso. Um pacote Verdade. inteiro também, vai que, né? Vai que você quer vender lá dentro também, né, gente? Afinal, a gente tá vivendo aí num mundo que você precisa de grana. Avançando aqui. A outra parte, aqui é uma questão um pouco mais personalíssima, mas também questionaram a gente. Pra vocês, qual foi a pior parte do Enem? Porque o que acontece? Eu comento aqui com a galera, eu fiz o Enem também, tá, pessoal? A minha época também existia Enem, não significa que eu sou tão mais velho que os demais da mesa. Mas existia Enem, mas depois que eu fiz as faculdades que eu fiz, os concursos que eu fiz, eu nunca mais fiz Enem. Na verdade, eu trabalhei no Enem, depois eu vou trazer pra vocês uma experiência de trabalho no Enem. Mas qual é a pior parte pra vocês do Enem? Sem dúvida, janeiro. Por quê? Nossa, é verdade. terrível. Porque todo mundo fala, a pior parte do Enem é as semanas antes, ou então as semanas depois. Isso tudo é tranquilo em comparação a janeiro. Se você só estuda, você não trabalha, em janeiro sua família vai perguntar, Nossa o Senhora. que você tá fazendo da vida? Eu Então, tô esperando o resultado. Do Enem. Eu perdi as contas de quantas vezes alguém chegava em mim, Larissa, tudo bem? Quanto tempo? O que você tá fazendo da vida? Eu vi que você terminou o ensino médio e tal. Eu tô esperando as notas. Ah, mas você acha que você foi bem? Você viu as notas? Eu falei assim, eu não sei, eu não tenho ideia. Gente, é desesperador. Desesperador, janeiro. É o é o pior pior de mês. todos. Nossa, eu quase entrei em depressão. A Mafê sabe. Eu sumi, eu não tinha contato com ninguém. Eu falei, tomara que o Chante não me mande mensagem. A sorte dele é que eu tava Sim. muito ocupado. Tem esse Verdade. negócio de torcer pra pessoa não te mandar mensagem, Exatamente. principalmente professores. É. Olha só, eles estão lá por causa da gente, gente. Vê se pode. Foi. Eu nem número de aluno não tenho. Nossa, eu saí da prova, a Isabela me mandou mensagem, oi Lari, tudo bem? Como é que... Detalhe, que ela mandou antes, me desejando uma ótima prova, e depois ela mandou perguntando como que tinha ido. Deixou de ser meu aluno, eu já bloqueei tudo o Instagram. Quero mais E acabou, nem né? saber da história. Nunca mais. É. E Anny, pra você, qual a pior parte? Harrison, você coaduna com janeiro também, então? Que você fala Também de não, mas tem depressão? outra. Pós-parto? Não, pode falar. Então, a minha foi porque no segundo dia de prova, todo mundo sabe que é muita matemática, muita conta. Só que tem uma regra no Enem. Quando ficar 3 no final, só sai quando todos terminarem Exato. a prova. E assim, tinha 4 pessoas na sala comigo. E eu falei, meu Deus, eu tenho que terminar rápido antes dessa pessoa. Quando eu terminei o gabarito, eu vi ele levantando. Aí me bateu uma tristeza. Aí eu falei, tomara que vão terminar agora. Eu fiquei até o último momento, porque a pessoa só terminou quando ia bater o sinal. E eu fiquei lá, ó. Esperando. Então, gente, para você que é do 102, você já sabe. É. Aqui nós temos essa metodologia, principalmente em época de prova, de liberar os 3 juntos. E a gente já tá treinando vocês aí pro Enem, tá? Então, Ah, se então tá atenta. avançado já. 102 aqui é 50 anos à frente. É tipo o plano de metas do JK, é 50 anos e 5. Em 5. E Anny, pra você, qual a pior parte do Enem? Quando eu fazia Enem, ainda. Olha quanto tempo, né? Mas acho que eu não fiz nenhum Enem que era 2 provas. Em 2 As- domingos distintos, né? Eu acho que as vezes que eu fiz foram todas uma única prova. Tô tentando lembrar na memória se a última vez que eu fiz era dividido. Mas o que eu acho mais complexo é gerenciar o tempo. Porque
Essa é a nossa próxima pergunta, então já dá uma dica pra galera. Fala. Como gerenciar esse tempo aí relacionado ao Enem. Eu fiz recente também outra prova, que é... No final do ensino médio vocês fazem Enem, né? No final da graduação se faz o ENAD. E aí agora, esse ano, a partir desse ano, o ENAD começou a valer como prova de concurso, né? Para alguns estados. Concurso de professor. Aí eu fiz o ENAD e funciona, é elaborado também pelo INEP e também é 5 horas e meia de prova. No caso do Enem é 5 horas e meia no primeiro domingo e no segundo é 5 horas, né? Mas enfim, ainda assim é um tempo muito longo. E aí cansa muito, assim, quando você chega no final, às vezes questões que você saberia, né, se você estivesse respondendo descansado, você se perde ali, porque você já está com a mente cansada. Então eu acho que tipo, assim, é importante você, porque as questões elas têm enunciados longos, então você tem que ter um hábito de leitura que ajude você a ler rápido as questões, porque realmente existem algumas questões que o enunciado não ajuda, assim, você pode ir direto para o comando da questão e para as alternativas. Mas muitas vezes você não sabe identificar isso rápido. Você vai ter que ler ela todinha para perceber isso só no final. E na prova que eu fiz, por exemplo, não tinha questões assim. Todas, os enunciados eram grandes e todas eu precisava ler o enunciado porque eram estudos de caso, né? Então eu respondia com base no texto. E eram muitas questões. Assim, eram 120 questões e ainda uma redação. Então foi muito cansativo. Então eu percebi que no final, algumas questões eu errei por cansaço. E eu acho que eu falhei porque eu deveria ter me levantado mais, dado uma esticada na perna. Às vezes você vai no banheiro só para lavar o rosto mesmo, só para dar um reset, né, na mente, assim, né? Eu acho que isso ajuda muito Só que aí você tem que fazer aquele jogo de cintura entre sair várias vezes, mas aí se não der tempo de fazer tudo, né? Que é o gerenciamento. Então eu acho que uma coisa assim, aprende a ler rápido os enunciados, lê o comando da questão, e aí se você perceber pelo comando e pelas alternativas que precisa ler o enunciado, aí você volta no enunciado e lê. Mas tipo, porque muitas vezes você lê o enunciado, aí lê o comando da questão, aí depois do comando da questão você tem que ler o enunciado de novo para caçar. Então se você já sabe o que é que tem que procurar no texto, já facilita você não ler, ficar repetindo essa leitura várias vezes, né, do enunciado. Acho que a questão que eu recomendaria é essa. E tem outras também que eu acho que a gente ainda vai abordar ao longo do... O que acontece? Então, pessoal, vocês viram aí que a gente tem algumas estratégias com relação a tempo. E uma pergunta que também foi recorrente relacionada ao formato da prova do Enem e o número de questões. Nós temos no primeiro dia, então, 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas e redação. Já no segundo dia a gente vai ter 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Num contexto geral, outra pergunta que também sempre me fazem é relacionado a: professor, respondo o que primeiro? Mais fácil, mais difícil? Redação primeiro, redação depois? Eu costumo dizer que isso é muito personalíssimo. Por exemplo, tem gente que vai ter mais habilidade com uma redação, tem gente que vai ter mais habilidade com questões ali mais complexas. No meu caso, especificamente, quando eu vou fazer avaliações que tem redação, eu deixo ela sempre por último, porque às vezes no decorrer da prova pode ter alguma coisa que vai nortear ou me embasar relacionada àquela redação. Pegou o caderno de questões? Olha o tema da redação. Lê o texto norteador e depois vai para tuas questões. Vai que na questão você encontra alguma coisa que ajude. E com relação à complexidade das questões, gente, você tem uma prova gigantesca com um tempo que é curto, apesar da gente falar que é uma prova extenuante. Mas, se você perde 5 minutos por questão, você não vai terminar a tempo. Então, o canal ali achou muito difícil, vai para a próxima. Começa a fazer as mais fáceis, mais tranquilas. Deixa uma observaçãozinha, um asterisco na mais difícil e depois você volta ali, sempre tentando controlar o tempo. Deixe em 30 minutinhos no mínimo para preencher o cartão. Porque se você faz a prova toda bonitinha e na hora de preencher o cartão você vai rapidão, você vai errar o gabarito, vai marcar 2 vezes. Então deixa no mínimo 30 minutos para preenchimento de cartão. Eu acho que isso é uma boa estratégia para você poder conseguir controlar e gerenciar o teu tempo, assim como também essa questão da complexidade das questões. Vocês pensam diferente? Tem alguma dica nesse sentido? Eu penso diferente só na parte da redação. Por favor. Porque eu acho que deixar por último, a pessoa já tá totalmente cansada ali. Bom Você ponto. deu certo, então, mas pra Mas outras pessoas, tipo Uhum. iniciante, igual o povo do 102 vai fazer agora, né? Eu acho que não é melhor deixar a redação por último, porque você já vai estar com a mente muito ocupada, cansado, então não é melhor não. Boa sugestão aí, ó. Eu concordo com os dois em Parcialmente. partes. Tu vai fazer metade no começo não. e metade no final. Não, mas eu não Não, falei de porque no começo assim, também não. Depende. Às vezes a gente pega um tema de redação muito fácil. Eu já fiz
Já Legal. aconteceu até de fazer uma redação no Enem ou em prova assim, de um tema que você já fez quando estava estudando. Então vai ser mais fácil, você já tem ali a mente fresca. Agora, quando é um tema mais difícil, você anota as primeiras palavras que vem na cabeça, os repertórios que vierem para poder usar e depois vai para as questões. Ótima dica também. Olha, eu pego a prova do Enem no dia que eu cheguei, aí eu pego a última página em branco e eu vou anotando todas as indicações, livro, filme que eu vou lembrando sobre o tema e eu anoto tudo ali. Aí primeiro eu faço o rascunho, depois eu vou responder as línguas estrangeiras. Depois eu volto, corrijo o rascunho, depois faço de interpretação de texto, depois volto, passo a limpa a redação e aí termino as ciências As humanas. questões. Uhum. Sim, no Interessante primeiro dia também. foi assim. A minha técnica na hora de fazer redação é bem o que vocês estão falando. A primeira coisa que eu faço é tipo um brainstorm, né? Tipo, eu anoto as ideias que eu vou tendo em uma folha que não é na folha de rascunho, assim. Eu vou anotando frases, palavras, coisas que eu acho que eu preciso usar, né? Repertórios. No caso de vocês que fazem Enem, tem esse negócio de ter que usar um repertório, né? Usar referência. Geralmente nas provas que eu faço de concurso não precisa, não é algo necessário. Então não tenho que levar de casa repertórios, até porque os temas não tem como fazer isso. Uhum. Mas aí eu vou anotando tópicos, eu vou tentando entender as coisas que eu preciso fazer, né? Tipo, na introdução eu quero falar desse tópico, no desenvolvimento nesse, e vou concluir com esse pensamento. Eu tento fazer uma lista, né, de ideias que eu posso desenvolver ao longo do texto. Não necessariamente nessa ordem, mas... aí depois que eu estou com todas as ideias que eu quero trabalhar, é que eu vou escrever o rascunho. E no rascunho, realmente, rascunho muito, risco. Aí fico puxando assim, não, essa frase que eu escrevi aqui embaixo, ela fica melhor aqui na introdução, eu já faço uma seta para puxar ela para a introdução ou para a conclusão. Eu vou rascunho muito assim e depois eu faço a redação. Para mim depende, eu faço isso no começo, aí depois no meio da prova eu vou fazer o rascunho, assim, quando eu sinto que, não, já enjoei de responder questão, vou pro rascunho, assim, pra mente ficar de vez em quando mudando um pouco do foco, pra eu não pra dar um choquezinho na mente e conseguir me concentrar. E aí quando eu vou passar limpo, quando eu só passo a limpo mesmo, no definitivo, quando eu tô perto de terminar mesmo, assim. Quando eu terminei já a discursiva, que eu vou passar limpo e preencher o gabarito. Só que aí eu fico sempre de olho no tempo, né? Que tem que gerenciar o tempo, né? Se você não escrever rápido, se você cansa a mão escrevendo à mão, né? Que tem muito aluno no caso que... tinha um relógio apitando, né? Aí eu sabia. Tem muito aluno que perde o hábito de escrever à mão e aí quando começa a escrever os dedos começam a doer. Começa a suar. Aí tem que gerenciar isso, né? Exato. Tipo, você tem que treinar, né? Não tem como. Ponto. Essa é uma das dicas fundamentais para você que vai fazer o Enem. Pessoal, estamos chegando aqui na última semana. É simulado. Pega simulado do Enem, faz simulado de redação, porque se você não treina, você vai chegar lá e vai se espantar com a quantidade de questões, com o tempo, com o gabarito. O tamanho do texto. Exatamente. Então, um ponto relevante é imprime uma prova passada, vai para um lugar silencioso, marca um cronômetro, desliga o seu celular e foca na prova. A melhor forma de você estudar é com hábito e praticando agora em cima da hora, com simulado, questões. Eu acho que é uma forma bem eficaz. Outra coisa que você falou, que você estava falando sobre os níveis de dificuldade, eu queria explicar um pouquinho sobre esse nível, porque eu acho que entender como que funciona esse nível de dificuldade ajuda você a criar uma estratégia na hora da prova. O Enem, ele usa um índice, que agora me fugiu o nome do índice. É o índice... Índice de acerto. Não sei. Tem um índice, eu esqueci o nome também. Enfim, depois a gente lembra o índice e fala. Esse índice, ele usa 3 coisas para definir a nota final. Tanto que, às vezes, as pessoas elas têm o mesmo número de acerto, mas a nota não é igual. Porque cada questão, primeiro, cada questão tem um valor de dificuldade, um peso de dificuldade, que é como se fosse de 0 a 100, em que cada questão vai estar mais perto do 0 ou mais perto do 100. Eles calculam a dificuldade das questões fazendo testes antes. Então, eles aplicam as questões para outros estudantes, né, do terceiro ano ou que acabaram de sair do ensino médio e entraram no nível superior. Tem várias provas que se fazem nesse percurso, né? E eles jogam algumas questões do Enem ali no meio para determinar o nível de dificuldade daquelas questões. Então, já chega na prova com um nível determinado.
se é fácil ou difícil, mas não só por isso. Outra coisa que eles vão determinar para determinar a sua nota é se você acertou questões fáceis ou acertou as difíceis. Se você acerta uma questão muito difícil, mas você errou as fáceis dentro daquela área, tira, né? eles deduzem que se você acertou a difícil é porque você chutou. Então a sua nota daquela questão difícil vai ser mais baixa. Então a coisa que você, na hora de planejar, na hora de responder e na hora de estudar, fica bem claro que você tem que saber o básico. Não adianta agora querer se aprofundar em um tópico específico, ainda mais agora que já está em cima da hora, né? Vou fazer uma revisão e vou me aprofundar num tópico específico, saber o detalhe. Não, porque se você acertar aquela questão, mas errar as outras básicas, eles vão achar que você chutou. E a sua nota vai ser mais baixa. Então é melhor aprender um pouquinho de tudo, fazer uma revisão geral de tudo, para não errar nenhuma básica, nenhuma fácil, e ao invés de focar em tópicos específicos e tentar se aprofundar em tópicos específicos. Porque isso vai melhorar a sua nota, você acertar todas as básicas, vai gerar uma nota melhor. E se você chutar uma difícil e acertar aquela difícil que você chutou, vai ajudar a melhorar a nota. Enfim, tem outra coisa que eles levam em conta que agora eu não estou lembrando o que é na hora de calcular esse índice de nota, mas é basicamente isso. Assim, acho que a estratégia é aparecer uma questão difícil, tá muito difícil, deixa ela para depois e tenta, com a cabeça descansada, tenta acertar todas as fáceis primeiro. Acerta todas as fáceis, não deixa de responder. Porque, principalmente numa prova que é longa, que eu sei que muita gente não vai conseguir ler ela inteira, porque não tem esse hábito de leitura, de ler rápido, de responder questões, é melhor deixar para chutar as difíceis do que as fáceis. E não simplesmente responder na sequência em que elas aparecem. Isso é muito válido, então, pessoal. Olha o Enio aí dando pra gente uma aula de índices e coeficientes do Enem. Nessa proposta, tinha uma pergunta também questionando o professor, pode chutar? Gente, aqui não é paz, não. Chuta. Pode Chuta com vontade. O Enem não tem penalidade para questões erradas, tá? E voltando brevemente sobre redação, vocês lembram qual foi o tema da redação de vocês? Nossa. Não lembro. Olha como é a cabeça do jovem. Eu lembro da minha na década de 70. Era Vargas ainda e a industrialização do Brasil pós-década de 30. Essa galera tá difícil. Eu inventei agora isso aqui, é mentira. Escravização, né? Uma coisa assim. É história preta, isso eu sei. De preservação da cultura. Aí eu não sei, senhor Reis. Não vou estar lembrando, não. Gente. Mas vocês foram bem na redação? Deixa para outro dia. Vamos lá. Deixa para outro dia. Uma pergunta que fizeram pra gente foi qual? Quais as competências são avaliadas na redação do Enem? A gente vai ter a primeira competência, a norma culta, o padrão da língua portuguesa, você não vai escrever errado, é a questão da acentuação, pontuação e tudo mais. A compreensão do tema e desenvolvimento é o que dá a famosa fuga ao tema. Ou seja, o que significa isso? Se você tem uma temática e foge dela, gente, você vai rodar. Seleção e organização das informações, demonstração de conhecimento linguístico para argumentar, ou seja, é importante você saber argumentar e usar a norma culta da língua portuguesa para isso, e proposta de intervenção, afinal os textos eles vão pedir uma análise tua também. Essas são as 5 competências do Enem. E aí eu já jogo uma outra pergunta para vocês, que é a seguinte: tem como entrar na UNB via Enem? Esse foi um debate nosso aqui, até eu e o Enio, a gente estava até... Não sei o Enio, mas eu estava até um pouco desatualizado, mas o Harrison me atualizou. E aí, tem como, gente? Tem. Como é que é, senhor Harrison? Você quer explicar? Através de um processo próprio da UNB. Então não é SISU? Não é SISU. Chama Acesso Enem, como a Mafê lembrou a gente aqui. Acesso Enem, e todo mês de março, eles abrem o edital para você se inscrever, você coloca lá suas informações, depois soltam a preliminar com as suas notas de todas as áreas do Enem. E no segundo semestre tem como você entrar. Via Enem. Via Enem. Interessante. Você sabe por que eles não usam o SISU? Não sei, mas desde 2020 não usa mais. Não, Nem a USP. Porque a UNB gosta de ser diferente. Nem a USP, a Unicamp. Não usam a nota do Enem para SISU, assim. Não usa a nota do Enem ou não usa o SISU. sistema? Não usa o sistema do Enem. O SISU. Exato. Eu imagino que, enfim, o SISU teve vários, principalmente nos primeiros anos. Eles teve muitos problemas técnicos, né? Será que é por isso? Depois eu vou pesquisar, porque eu fiquei curioso. Mas é que realmente eu acho que a UNB gosta de ser diferentona, né? De fazer as coisas de forma... Ela é diferentona.
Ninguém... Ah, não, mas vocês não usaram, né? Uma coisa que eu achei incrível, assim, do SISU é que quando ele começou... Na universidade que eu fiz... Então explica para o nosso público que não sabe o que é o SISU. Que é o SISU, hein? É aquele dente que você... O SISU é o sistema que usa a nota do Enem para você entrar em muitas universidades públicas, principalmente federais. E aí você usa a nota do Enem. Cada universidade ou cada curso, como você recebe a nota do Enem separado por área, cada universidade, cada curso pode dar pesos diferentes para sua nota. Então, por exemplo, se você quer entrar em medicina, talvez a prova de ciência da natureza vai pesar mais do que a de humanidades, por exemplo. Então, depende, não é todos os cursos que fazem isso, a cada universidade usando o sistema do SISU vai determinar isso, né? Se ela vai ser uma nota média básica ou média ponderada por conta do peso que atribui a cada área. Quando eu entrei na universidade, que eu estudei na UFP, né, na Federal do Piauí, o campus que eu estudava era um campus de interior, né? Então, a maioria das pessoas que estudavam lá eram as pessoas da própria região. Quando começou a usar o Enem, e na época que eu entrei, era um programa parecido com o PAS, né? Um programa seriado de ingresso na universidade, que se chamava PSIL, né, na época. Programa seriado de ingresso na universidade, era exatamente esse o nome. E eram 4 dias, era diferente, né? Um pouquinho mais eu diria até um pouquinho mais extenso, né, do que o PAS, porque eram 3 dias a prova do primeiro ano, do segundo, do terceiro, e ainda tinha uma quarta prova que era a prova da área, né? Que, como eu fiz biologia, era a área de uma prova de ciência da natureza e a redação. Mas enfim, era só para falar que o pessoal que faziam lá era só o pessoal do Piauí, né? E principalmente o pessoal da região. Quando veio o Enem e o SISU, eu achei muito, muito legal porque a universidade realmente se tornou universal. Porque o pessoal que começou a vir para a universidade era o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Acre, o pessoal, sabe, de lugares muito distantes que não tinham condições de cursar ou de fazer a prova, né, do PSIL lá no Piauí diretamente, né? E às vezes queria fazer um curso que a nota dele, lá onde ele morava, não era suficiente para passar, mas lá no interior, por a concorrência ser um pouco menor e o pessoal, até pela distância, né, o pessoal não queria se deslocar muito, mas muitos conseguiam fazer esse deslocamento. Então eu achei interessante porque o deslocamento foi muito maior, acho que muito mais gente teve a oportunidade de cursar universidades em locais distantes. E embora eu saiba que aqui em Brasília a maioria das pessoas não querem viajar, não querem sair daqui, querem ficar aqui mesmo, mas eu já conheci outros alunos que eu fui falar sobre isso e eles falaram, minha família eu tenho, sei lá, um tio ou meu pai mora lá no Maranhão ou mora em tal lugar. Eu falei, você pode fazer a prova aqui, não precisa ir lá para fazer a prova. Você faz o Enem aqui e pode botar a nota para qualquer universidade do Brasil, né? E vai que você passa e consegue, né, cursar lá. Acho que é interessante também lembrar disso, né? Que é um sistema que se torna mais abrangente, né? E, por exemplo, uma pessoa lá do Piauí, de onde eu sou, tipo, dificilmente teria condição de vir aqui só para fazer o PAS, por exemplo, porque são 3 provas. Então, teria que vir por 3 anos. Mas ele pode fazer o Enem lá e usar essa nota, né? Porque o sistema provavelmente é online, né? Deve ser online, não tem nada presencial hoje. Então faz a prova lá, mas usa a nota para tentar entrar aqui. Então eu acho legal essa... eu sempre falo isso porque, tipo assim, na cultura do nordestino é muito... E eu sou nordestino, é muito enraizado esse negócio de você terminou, você se tornou adulto, então você tem que sair do seio familiar e ganhar o mundo, né? Nem que você volte depois, mas um tempo você tem que sair e conhecer o mundo, né? E aqui o pessoal... porque tem tudo aqui já, então o pessoal é muito fácil, né? Continuar aqui. Mas eu acho legal. Quem sabe alguém não se inspira aí e tenta conhecer. Fazer para outra instituição. Fazer. Eu passei em geografia no Rio de Janeiro. Olha, Só não foi. Tá vendo?
Você passou em geografia no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Tá vendo? Ó, às vezes agora era pra você estar praiando. Exato. Já em Angra dos Reis. Tá? Olha só, em Angra dos Reis. Do lado da praia. Mas ele quis ficar no Quis centro-oeste. ficar na Eu beira preferi o lago. do Lago Paranoá. Cheio de coliformes fecais e patógenos de todos os tipos. Falamos de SISU. Vamos falar de ProUni, porque a gente tem alguém aqui que tem experiência de ProUni. Lara, eu queria que você comentasse com a gente sua experiência com ProUni a partir da tua nota do Enem. Bom, eu tô fazendo letras, português e inglês pelo ProUni. Não era o que eu esperava, que eu queria fazer letras português, que era a respectiva literatura. Aí eu não conhecia o ProUni. Conheci aqui na escola, né? Os professores me apresentaram o ProUni que eu não conhecia. E eu achava que era só uma forma de entrar e você tinha que pagar 100% da bolsa. No caso da faculdade mesmo, ou até 50%, como já tinha visto outras propagandas. Mas eu consegui bolsa 100% na Unip. Faço EAD, né? Porque eu já faço outra, faço EAD. Só vou pro polo aqui no Gama mesmo fazer as provas. Mas é algo muito interessante porque eu não sabia realmente que tinha como você fazer pelo Enem para entrar em faculdades particulares, somente para federais. E 100%. E 100%, exatamente. Achava que no máximo que você conseguia pagar era 50%, tirando nota altíssima. E não é financiamento, né? O governo paga, você não precisa pagar depois. Né? Exatamente. Isso é. aí é muito importante também. Mas é isso. Olha só, e você faz outra graduação. Faço outra Fala graduação. pra galera aí, você que agora tá famosa, agora, a hora de lacrar. Eu tô fazendo direito também na Anhanguera, com 70% da bolsa, só que eu faço por fora. Minha mãe, na verdade, que ela, no início do ano, ali naquele janeiro pavoroso, Tá ótimo. que eu tinha comentado com ela, que ela falou, mas se você, que ela nunca gostou que eu fizesse letras. Falou que queria fazer outra faculdade. Aí ela falou, me perguntou, né, se eu tinha interesse em fazer outro curso. Eu falei, eu gosto muito de direito. Mas meu número 1 é letras. Resultado, no finalzinho de janeiro, ela, te matriculei em direito. Seu pai tá pagando sua faculdade, início de fevereiro você começa. Oi? Eu não ia reclamar, né, porque meu pai tá pagando a faculdade de direito pra mim. Não tinha por que eu reclamar. Aí eu só aceitei. Depois eu passei na Unip, na segunda chamada. Aí ela falou assim, você decide, porque eu passei no SISU também, pra fazer no IF lá de Ceilândia. Só que lá era tarde. Aí não tinha como eu fazer uma faculdade de manhã e a outra tarde, que ia chegar no final e não ia existir eu. Aí ela falou, não, faz uma presencial e a outra EAD, já que você quer tanto. Aí assim eu fiz. Ela pegou minha nota, na verdade, né, do Enem, jogou por fora, antes de sair todos os programas. Aí agora eu tenho uma bolsa 70% na Anhanguera e 100% na Unip. Paga 30% pra fazer 2 faculdades. Sabe, 30%. Caraca, mas isso é eu bom, não hein? entendi. Essa que você paga 70%, você usou a nota do Enem também? Pra Sim, conseguir? a nota do Enem. Tá, Só que no legal. programa próprio deles, né? Isso. De bolsa própria. Ai, É legal. Porque fora. dentro do ProUni ela vai usar uma só, que já é a 100%. Só pode usar um. Isso, e aí no programa próprio deles você conseguiu 70%. Isso Outra é coisa que eu não sabia também, que tinha como usar as notas por fora. Algumas instituições têm os programas próprios, né, de ingresso. É uma prova só que você pode usar pra muitas E coisas. durante né? muito tempo. E vale pra se você, tipo assim, se você fizer, também. e se você fizer uma prova, por exemplo, esse ano você tirou uma nota X e no ano que vem você tirou uma nota menor, você pode usar a nota do ano que você tirou a nota maior. Isso. Você pode sempre, se o tempo não for muito longo, acho que vale por 3, 5 anos. Tem uma pergunta Tem dessa outras na que nossa vale mais. caixinha que é o seguinte: por quanto tempo posso usar a nota para entrar na universidade? Gente, não tem nenhuma caixilha que vai falar um tempo. É indeterminado. Na verdade, para os programas como o SISU, você vai ter os 2 últimos exames. Mas, no contexto geral, eu lembro que a minha irmã foi fazer, ela havia feito o Enem há 5 anos. E ia falar, você fez alguma vez o Enem? Sim. Qual foi a nota? Ela colocou. E serviu a época para ela. Então, não tem nenhuma caixilha que vai falar, não vai ter uma data de validade. Mas, para os programas, são os 2 últimos exames. Isso reforça a importância de fazer o Enem. Professor, não fiz esse ano, faça ano que vem. Você pode fazer faculdade, um curso técnico, como o Harrison falou. Enfim, é um mundo de possibilidades através de uma prova que é para basicamente avaliar o que você aprendeu no decorrer dos 3 anos do ensino médio. Então, é surreal as possibilidades que o Enem gera para todo mundo. Eu falo estudante, mas qualquer pessoa pode fazer Enem. O Enio mesmo já é um rapaz aqui de mais idade, mas ele faz o Enem ainda. Ele, apesar dos seus cabelos brancos, ainda faz o Enem. Ainda não tô com os cabelos roxos. Tô ainda no meio do caminho. Ela tá azul. Mas um dia eu chego lá, um dia eu me torno vovô garoto. Que nem Vovô. Vovô garoto. Gente, esse episódio vai ter que ser cancelado. Pois bem,
vamos falar, estamos aqui nos encaminhando da metade pro final do nosso episódio. E eu tenho uma pergunta aqui bem específica pra Larissa, pro Enio e pro Harrison. Dicas pra galera que tá estudando. Tá? A gente vai ter prova já. Eu também tenho uma pergunta pra você. Pois não. Dicas para pessoas que estão estudando. Claro. Eu gosto muito da técnica Pomodoro. Pra quem não sabe, a galera me conhece. Eu sou super hiperativo. Então, por exemplo, eu amo estudar, mas se eu ficar 45 minutos sentado no mesmo lugar ali estudando, eu vou surtar. Entra em combustão. Exato. Burnout. Então, o que eu faço? Gente, técnica Pomodoro é muito simples. Você começa a estudar um tempo, pausa. Por exemplo, estudo 25 minutos, pauso 5 minutos, respiro, dou uma caminhada, no meu caso, dou uma corrida do lado de fora lá da biblioteca, volto 25 minutos de novo. Para algumas pessoas funciona, para outras nem tanta. Para mim funciona bastante. Outra coisa que funciona muito para mim, eu não consigo estudar em casa. Então, por exemplo, eu sempre na minha cabeça vai ter a Netflix, vai ter a geladeira, vai ter meu cachorro, vai ter o computador com videogame. Então, em casa não vai funcionar. Eu não tenho controle para conseguir estudar em casa. Eu vou à biblioteca. E para quem gosta de estudar fora, a Biblioteca Pública do Gama, a Biblioteca da UNB, a LBV aos domingos, a Biblioteca Nacional é a que eu menos recomendo porque é muito barulhenta, mas é uma opção também. Mas são opções legais. Então eu uso muito a Pomodoro para poder estudar. A biblioteca da escola. A biblioteca de 102. O 102 é muito barulhento, gente. Eu não aconselho muito, não. Se você estuda de manhã e vem à tarde, você vê que à tarde não é tão barulhento, não. Verdade, pra estudar de tarde. Biblioteca de 102, enfim. Essa é a minha técnica. Obrigado por perguntar, Enio. E a sua? Eu queria que eu ouvisse primeiro o dos... Os jovens aqui, os jovens, pra eu complementar, pra eu ver o que é que eles... Pra ver se alguma presta, né? Porque aí eu já tenho embasamento pra falar mais. Pode Mas tacar não o presta, pode falar não mal. presta. Então, a minha, eu também não dá pra fazer nada em casa. E com o celular perto. Então, eu estudava muito no ônibus. Olha que loucura. No ônibus. Na biblioteca do 102 eu já estudei também. E eu ia muito pro mercadinho que ficava ali. Inclusive o povo passava e ficava vendo mim sozinho com o notebook assim. E eu ficava estudando ali, anotando. E desligava o celular total. Deixava nem vibrar. E botava atrás ali e ficava estudando. E no ônibus também. Eu passava mais tempo no ônibus do que aqui. Barulho assim você consegue estudar. Ah, não. Isso aí eu não ligo, não. Uma Bota pessoa o fone evoluída. aqui e acabou. Ah, inclusive, é porque o iPhone tem a opção de barulho de chuva. Como é que é? Ele é bom. Gente, Olha o Apple Watch ali falando. Gente, não Olha o é Apple Watch ali celular. falando. É um iPhone, ele tem Um CPF iPhone, aqui. exatamente. Ó, pra falar a verdade, se a gente for avaliar iPhone, eu sou o único aqui que É o único realmente é Android. proletário, É faz porque- parte do sistema aqui de trabalho. É porque eu sou socialista já. Perdão, Aí tem a opção de chuva, eu botava o fone e acabou. Eu gosto de usar com. Perdão. Cancelamento de ruído também. Eu gosto de botar música. De uma certa Ah, não, forma eu me. não consigo. Gente, se eu colocar ali um John Mayer pra poder estudar, ou então uma musiquinha de um rock, eu não preciso prestar atenção na letra, botou meu fone de ouvido com a música, eu estudo bem também. Tem várias playlists de... Ruído música, marrom. Pra estudar eu escutava muito uma playlist que era Inspire Reading, que é no Spotify, que é só música de trilha sonora de filme, que não tem... Aí E aí começa é muito boa, tocar a música do filme do Tom Cruise lá, como é que é? Take My Breath Away, do Berlim, é da época deles não. Nem do Enio, eu Sabe o acho. que ele tá Então, falando, né? Também tenho ideia. pra quem tem mais de 30, sabe do que eu tô falando. Nossa, acabei de fazer Eu tenho 22. Eu tenho uma prima que ela escutava música clássica. É só de pianinho. Pessoa culta, né, gente? Eu escuto pra votar. Aí. Não, mas eu... É o quê? E aqui tá... Agora, uma coisa que assim, pra mim funciona com relação à música. Música em português eu não consigo, porque eu quero cantar junto. Exatamente. Eu quero cantar junto, eu presto atenção na letra. Em inglês, embora eu entenda, se eu tô minha mente tá focada em português, Você não vai pra lá, eu não, né? a minha mente não vai pro inglês, Entendi. né? Então eu consigo ouvir a música em inglês agora em português. Agora, uma coisa que não funciona comigo é música. Tanto, independente da língua, porque eu fico tentando, se for em português, eu quero cantar. Se for, tipo, em inglês ou até francês também, né? Eu fico tentando traduzir. Abaju. Traduz isso aí. Eu fico tentando traduzir o tempo todo. Se for uma música de outra língua que eu não conheço, eu fico me imaginando no filme e eu me perco completamente. Música pra mim não funciona. Aí eu já testei de várias formas possíveis, eu também sou muito hiperativa, não consigo ficar estudando, principalmente em casa também, não consigo. Aí eu descobri 2 formas de estudar. Uma, eu assistia muita videoaula, ficava anotando cada mínimo detalhe. Ou então eu ficava rabiscando mesmo. Agora, que eu mais aprendo mesmo é falando. Eu colocava minhas cachorras assim, sentada no sofá e ficava falando com elas, sozinha, de um lado pro outro. Dando aula pros cachorros. Dando aula pros Muito Eu cachorros. dava aula com meus irmãos. Verdade, tem isso Bom também. demais. Eu faço a mesma coisa com meu irmão também. Eu coloco ele sentado e falo assim, Arthur, eu vou te explicar. Se você entender, porque eu tô entendendo também a matéria.
Aí eu passo muito tempo sozinha em casa, eu Taxonomia de fico Bloom? explicando. Como é que é? Ler, aprender, explicar. Tem aquele rolê que se você explica, você aprende mais, né? Mas tu tá por Mas dentro de explica. taxonomia de Bloom. Então, não funciona não. Isso aí é uma falácia dos coaches. Deixa minhas críticas pedagógicas pra depois. Mas Não, aí, taxonomia de Bloom Mas eu vou concordar contigo é plenamente. uma sequência que não... De aprendizado, pra quem não tem... É uma que a gente... E que a CDF usa, né, pra organizar outros currículos, em que diz que você... Primeiro absorve... eu não lembro aqui a sequência exata, mas é que você tem contato com o conteúdo, e aí depois você vai aprofundando, aí o nível mais alto de aprendizagem é quando você faz ou consegue explicar, uma coisa assim. Só que o nosso cérebro ele não funciona assim. Você pode começar com explicar, mesmo sem entender. Sala de aula invertida é isso, metodologia ativa. Então você pode... não necessariamente você primeiro precisa ter contato com o conteúdo para depois no final explicar. Você pode explicar sem entender, porque o próprio processo de tentar A direita explicar faz isso no Brasil há anos. faz você absorver. Verdade. Antes... não entendi o assunto. Nossa, Como é que eu vou explicar para alguém? Tenta explicar mesmo sem ter entendido, que às vezes isso ajuda você Só a reforça o que eu organizar o falei. pensamento. A direita sempre explica as coisas sem ter entendido. Mas no caso eles nem Eles não entendem entendem, nem depois eles de não entendem explicar. nem a Nem dúvida, depois de nada. explicar. Eu tô pensando aqui no processo. Vocês ainda tem mais alguma outra dica? Pra antes de eu falar mal do que vocês falaram? A rocha ainda, a Não, rocha. tô zoando. A técnica, começando aqui, a técnica Pomodoro é ok, ela funciona. Só que aí como o Alexandre falou, a técnica Pomodoro clássica é 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. Mas você pode, dependendo do seu nível de concentração, você pode adaptar. Eu conheço gente que faz 60 minutos de foco e 10 minutos de descanso. Legal. Agora, o negócio da técnica Pomodoro que não funciona para muita gente é porque na hora do período de descanso, ela não volta mais. Então, ela fica aqueles 25 minutos, entra no... Então, ela, na cabeça dela, ela pensa que só consegue estudar se for no fluxo. Só que o cérebro da gente cansa, né? Tem que ter as pausas. Então, mesmo que você não programe essas pausas, de vez em quando você vai levantar, vai no banheiro, vai lanchar, vai beber uma água, vai, sei lá, conversar com sua mãe. Então, você vai ter que ter pausas mesmo no decorrer do processo. A técnica Pomodoro só torna isso mais rígido, né? Programa. Mas você pode tentar descobrir qual é o seu tempo. É óbvio que quem está começando, às vezes, precisa de 15 minutos só de foco, que é o que ela consegue fazer naquele momento. E conforme você vai aprendendo, você vai estendendo esse tempo de foco por mais tempo, né? Enfim, é uma boa técnica. Agora, tipo assim, uma coisa que eu não recomendo, que uma coisa que eu fazia muito e que eu botava meus alunos para fazer, mas depois eu aprendi que não é a melhor técnica, é fazer resumo. Que muita gente usa resumo. O resumo ele é muito bom se você tem muito tempo para estudar. Tipo assim, você vai começar a estudar no primeiro ano e só vai fazer a prova no terceiro ano, é tempo que você fazer 1000 resumos. Dá para escrever 4 livros. De todas as disciplinas, 4 de cada uma das disciplinas, porque é muito tempo. Só que na hora da prova, você precisa contar com sua memória. Eu tinha muito isso, eu fazia muito resumo porque eu pensava que eu ia esquecer as coisas. Só que aí, tipo, na hora da prova, eu não vou estar com resumo. O resumo não vai me ajudar a lembrar. Então, o que você precisa é um estudo que estimule aquele conhecimento ir para o cérebro. E aí, isso se você vai fazer uma prova que é de questões, responder questões. Verdade. Então, tipo assim, e aí quando você está estudando, não recomendo ir direto para as questões, mas, tipo assim, estudou o conteúdo, leu o conteúdo, acha que entendeu, começa a responder as questões. Quando você começa a responder as questões, é óbvio que você vai errar. Aí é o momento de você voltar e ler o conteúdo. Só que aí, se você não tem uma fonte para onde buscar, quando você está respondendo as questões, voltar, aí o resumo é interessante. Só que eu acho que melhor do que o resumo, porque aí você não tem tanto trabalho de passar muito tempo escrevendo, é pegar um livro bom. Sei lá, um livro do ensino médio mesmo, que você ganhou na escola. Você pega ele, tá alguma dúvida, volta ali naquele livro, for ler, que aí você pode rabiscar. Não sei se esse livro do ensino médio pode rabiscar, né? Mas se você não for devolver, se for aqueles livros daquele consumível, ano, daquele livro que você vai ficar no final do ano, você pode rabiscar, botar post-it dentro, fazer anotações, fazer mapas mentais, enfiar lá no meio. Enfim,
Mas eu gosto de resumo, eu já faço resumo há muito tempo, ótimo, continua. Mas se você tiver pouco tempo, Não vai dar. não vai dar. Não vai dar tempo de fazer muito resumo. Pra Então, estudar a longo prazo, então vale. Você vai vale, conseguir. tipo assim, uma coisa, eu faço ainda muito resumo, porque eu vou quando eu vou estudar biologia, porque é a minha área. Então, realmente, não existe um livro só de biologia em que eu vou ter todas as coisas que eu preciso em profundidade. Então, eu preciso fazer anotações para não precisar ficar pegando em 1000 Recorrendo livros. No mesmo resumo, que é meu resumo online, eu tenho conteúdo, sei lá, de fisiologia, de anatomia e de ecologia, tudo numa coisa só, que em biologia é uma biblioteca inteira, né, de livros dessa grossura. Então, aqueles pontos que eu preciso, eu faço o resumo. Só que eu acho que para o ensino médio não tem tanta necessidade, assim, eu não vejo pro Enem, assim, uma necessidade tão grande. Até porque eu vejo o Enem muito mais como interpretativo do que como conteudista. Eu também acho. Enquanto eu não sei, assim, eu nunca fiz o PAS, porque eu não sou daqui, né? Mas eu já vi algumas questões de PAS. Eu acho o PAS, em alguns momentos, muito conteudista. Sim. Você tem que saber aquele conteúdo específico. Isso é uma verdade. Tem que saber o objeto direto. É. Entendeu? Só que o Enem, ele tem muito interpretação também. Ele vai... tipo assim, às vezes você sabe o básico daquilo e ele quer que você interprete, contextualize. Então, o acumular conhecimento é o que menos vai ser cobrado. E o saber contextualizar aquele conhecimento, saber interpretar aquele conhecimento, saber ler um gráfico, saber Interpretar um texto. interpretar um texto vai ser muito mais valioso no Enem Do que acumular do conteúdo. que acumular conteúdo. Gente, esse é a cultura. E nós estamos encaminhando agora para o final. E aí eu tenho algumas perguntas para vocês. E aí o Enio pode me fazer a mesma pergunta. Eu agradeço desde já. Só deixando claro para vocês, de 9 de novembro, 16 de novembro, prova do Enem. Os portões fecham às 13 horas, as provas começam às 13h30. Não seja uma pessoa que vai cair no vídeo do atrasado do Enem, por favor, que é muito triste. Mas se isso acontecer, manda o vídeo pra @102, qual é? @102 underline gama. Manda no direct do Instagram. Pode que a gente também vai... A gente vai receber. Enfim. Dicas finais para nossos participantes, a galera que vai fazer o Enem. Eu vou pedir para vocês, a primeira coisa é a seguinte. Eu quero que cada um pense desde já em um tema possível para redação. Baseado no que vocês estão vivenciando. Eu já tenho 2 aqui que eu vou lançar pra galera. Pessoal, é de lei, toda vez vão questionar a questão ambiental. Então, questão ambiental é muito genérico ainda assim. E cai em ciências humanas, em geografia e cai em biologia. biologia. Também. Então estudem química. questões ambientais. A gente vai ter a COP30 esse ano acontecendo em Belém do Pará. É um evento extremamente importante. Então é uma temática que pode estar aí em alta também. Outro ponto relevante é a inteligência artificial e os seus usos. Não estou falando de você só de chat GPT. A aplicação da IA em vários contextos, seja no social, no trabalhista, na educacional. Eu acho que vale a pena ter uma atenção também com esse tema. E vocês, o que vocês apostariam aí? Tirando esses dois. Eu discordo do Alexandre, porque Pois eu sou do não. contra. Eu acho que esses temas que ele falou é muito provável que caia nas questões objetivas, mas dificilmente vai cair na redação. Porque eles não cobram temas atuais. É muito difícil eles cobrar um tema assim que esteja muito em voga, naquele momento. Provavelmente esse tema aí, esses temas. Inteligência artificial não, porque agora daqui pra frente até a gente Daqui pra frente é só pra trás. só inteligência artificial vai ser. Mas, tipo assim, a questão da COP, eles vão cobrar, sei lá, daqui a 4 anos. Qual a sua dica, Enio, pra gente ter? Não, eu acho que vai ser pode ser alguma coisa social. Eu não sou bom, né, porque essas questões de atualidades a gente devia ter trazido uma professora de redação, né, pra dar umas dicas, né. Mas a gente tem várias professoras aqui e professores que são muito bons. Se você for do 102, já cola neles e pergunta: Gabi, qual é o tema da redação? Ele vai te dar uma boa dica. Vai te dar e ainda vai te ensinar a fazer uma redação maravilhosa. Ele até me ensinou, gente. Nossa, ele me ajudou bem, o Gabi. O Gabriel Ele é médio. Ele é fantástico. Peçam dicas, você que é aluno 102, chega no Gabriel, professor. Qual o tema da redação? Vamos ter que trazer ele aqui pra fazer um episódio. Gabi, se de você tá redação. assistindo a gente, fica atento que você vai ser o próximo convidado pra falar de redação aqui no horário vago. Chuta um aí, vocês? Chuta aí. Não, eu acho que é alguma coisa de social, eu acho que é uma coisa... Violência doméstica. É um tema provável, assim, não tem como saber muito. Porque quais as últimas redações que teve? Foi um negócio sobre
Racismo estrutural. E teve Estrutural. sobre questão Da mulher. da mulher. Teve. São temas fiz que também. são... nunca acabam, assim, são atuais, mas não é o que a gente tá olhando, assim, naquele momento Dando ênfase, específico, né? Dando Entendi. ênfase. Às vezes eles podem mudar só o ponto de vista também. Verdade. Tipo, não falar no contexto geral da violência contra a mulher, mas, por exemplo, o filho daquela mulher que sofre Exatamente. violência doméstica, os impactos que causam nele. Talvez seja um ponto mais específico, assim, que muda Teve algo só. sobre redes sociais? Não lembro. Porque eu ia Também. falar com adolescentes. Então vai lá, Rocha. Teve sobre filmes também, filmes brasileiros. Teve um ano que teve uma questão que era sobre filmes, produção de filmes nacionais. Sim. É a dificuldade... Não, como que é? A dificuldade da democratização do acesso... Do acesso à cultura. à E aí cultura, e um texto cinema, motivador era verdade. filmes. Exato. Então, vocês estão vendo que, tipo, geralmente é coisas sociais. Uhum. Aí eu acho que, tipo assim, você ter uma leitura dos temas sociais bem abrangente, Te dá um embasamento Te dá um legal. embasamento. Mas vai teve um esconder ano que foi qualquer- sobre cidadania. É bem genérico. Ah, É uma né? temática social bem genérica. E pra encerrar, pessoal, que a gente tá estourado aqui no nosso tempo, nós vamos fazer um bate-volta diferente, que inclusive a galera vai saber agora. Cada um vai pensar numa pergunta do bate-volta que nós vamos fazer pra todos os componentes dessa mesa. Todo mundo que já é velho de horário vago, então, por exemplo, não vai ficar só eu e o Harris aqui falando uma coisa. Não. Você vai pensar numa pergunta que todo mundo vai responder, você vai pensar numa pergunta que todo mundo vai responder, você e eu. Quer começar, Harrison? E eu a de sempre. Vai lá. Todd ou Nescau? Nescau. Todd. Nescau. Ah, sim. Nossa, Todd. Todd. Não, Com tira. certeza Tira Todd. daqui. Mentira. Todd. Meu apelido no E, CF10 era Todinho. daqui a pouco você vai dizer que é Nesquik. Eu gosto de de Nesquik. morango. Eu amo Oh, Nesquik. Nesquik é uma delícia. E esse você? vovô do cabelo pintado não dá não. Nescau? 3 Obviamente. Nescau aqui, Ele é eu do sou contra. do 3 contra. Nescau aqui. Pode arrochar, Lari. Vai, Enio. Uma técnica de estudo que é horrível, que não recomendo pra ninguém. Ele fez pra ele mesmo. Não sei responder essa. Eu vou ter que Caraca. pensar aqui agora, viu? Poxa, era pra ser um bate-volta, agora eu tô aqui. É um refletindo. bate-volta, tu diz aí. Ah, ficar só na videoaula. Não, aquela E tem a no- vela apagar. Já Já vi, Nossa, já vi. horrível. Aí Caraca, você fica assim, mano. ó. Você fica de 3 dias. Nossa, eu vou então fazer o seguinte: videoaula, só videoaula com a vela. Acho que esses dois aí vai ser a pior coisa que existe no planeta. Ah, eu acendi, eu já vou soprar e acabou. E você, Enio? Vou pra casa. Não, eu já falei. Pra você é a pior técnica que tem. Fazer resumo. eu Resumo, falei. resumo. E aí, Lari? Ai, você joga bomba pra mim? Pensa aí então. Vou pensar. Um livro que você tá lendo agora e que indica. Uma leitura recente que você indica pra galera. Eu tô lendo 2 ao mesmo tempo. Eu tô lendo um de meditação que eu não lembro o nome agora, que é do Osho, que eu peguei inclusive Sim. na geladeira daqui da escola, geladeira literária. Não recomendo muito pela vida do Osho, porque ele é um cara que foi bem complicado. Controverso. Bem controverso. Uhum. A seita dele fez até bioterrorismo. E pra quem quiser saber a vida do Osho, cara, assista um documentário que tem na Netflix chamado Wild Country, que conta a história da seita dele. Mas ele até hoje é famoso, ainda vende livro assim, tipo, ele conseguiu se blindar, assim, apesar da seita dele ter Da sido... polêmica. Da polêmica, ele conseguiu se blindar, então até hoje tem seguidores. Mas eu acho que os ensinamentos dele sobre meditação é legal, porque ele basicamente fez um compilado de várias tradições de meditação e compilou tipo assim, mesmo que uma pessoa não seja moralmente legal, se você for crítico o suficiente, você consegue extrair alguma coisa útil daquilo que Do que ele a falou. pessoa produziu, né? Entendi. Então eu tô lendo esse do Osho de meditação. E o outro? E o outro é o Sapiens, do Yuval Harari. Harari. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, porque ele é de um país árabe, que eu não sei qual é também. Mas ele é historiador, só que, como ele fala, né, no livro ele fala de biologia, fala de sociologia, e um livro que foi best-seller por muito tempo. Sim. E eu tô começando a ler, já tenho minhas Deste críticas. tamanho, meu irmão me indicou ele, inclusive tá parado Não, até hoje. ele não é lá. tão grande assim, Ele não. é grande. Sapiens é grande. Eu já li o 21 Lições para o Século XXI, que é do mesmo autor, que eu Sim. gostei muito desse livro. Só que esse Sapiens eu já tive algumas pequenas críticas. Já tem críticas. É. Quando ele sai de homem coletor pra poder... Então, aí ele enfim, mas não é ruim, e o livro é bem didático, dá pra qualquer pessoa. Acho que dá pra aprender um pouquinho de biologia
de sociologia e de história lendo o livro. Assim, apesar dos erros, não tem ninguém que é perfeito, né? Nenhum livro é perfeito. Então tenta extrair o melhor As partes do livro. boas. É. Vocês viram que ele deu 3, né? Então eu quero 2. mais de vocês agora. Nossa Mas- senhora. Vamos lá, pelo menos um então. Aí você tá dizendo assim, Tá. eu tô Tirando o lendo livro as acadêmico. apostilas. Aí eu tô lendo as apostilas do módulo 1. Tá vendo? Tirando o livro acadêmico, assim, que eu tô sendo obrigado a ler, o último que eu li foi O Menino do Pijama Listrado, que eu vi o filme. Aí falaram, o livro é bem melhor. Aí eu fui lá E o ler livro E é o livro? igualzinho, não muda Mesma nada. coisa. Não mudou, não? Não. Indicação do muda Harrison, menino. E você, Lari? O último livro que eu li, eu demorei 6 anos pra ler ele. Gente, que é Que isso? foi O Mundo Que de foi A Sofia. Bíblia. Ainda não. Ah, eu demorei tipo 1 ano pra ler o Mundo de Sofia também. Eu fui Ah, testemunho você de quer a Jeová Bíblia? ali, ó, rapidão. O Mundo de Sofia, eu comecei a ler ele porque eu tava querendo criar o hábito de ler, né? Na pandemia. Ai, nossa, começou péssimo. Mas foi, exatamente. Começou até. Aí eu comecei a ler na primeira página, gente, que língua que tá esse livro. Que ele é muito filosofia, é muita... É, ele começa muito didático, parece muito Igual didático. começar com Machado de É. Assis. Isso é bom, hein? Nossa, Ai, não, ele é depende muito do livro do loucura. Machado de Assis. Começa bem. Aí eu parava, eu lia de onde eu continuava de onde eu parei. Depois eu lia de volta desde o início. Fui terminar agora no mês passado. Mas terminou. Terminei. O Mundo de Sofia. Sim, e é muito bom. Pra quem tem o hábito de ler e gosta de coisa que desafia a mente. O Mundo de Sofia. Ele começa muito didático, então, tipo assim, pra quem não tem hábito de leitura, no começo é muito sofrido. Só do meio pro final que ele vai ficar mais literário. Sim. Interessante. A minha indicação, então, é o que eu tô lendo agora, que é Bíblia Paixão Sagrada. por Israel. Paixão por Israel é o livro de um historiador, Daniel Heinck, que ele vai fazer uma crítica ali, na verdade, uma compreensão das igrejas neopentecostais e essa paixão por Israel. E ele vai fazer toda uma contextualização histórica pra gente entender por que nos púlpitos tem a bandeira de Israel. E isso é bem legal pra quem quer entender um pouco mais sobre os conflitos envolvendo Israel e Palestina e essa ideia do brasileiro apaixonado por Israel, mesmo não sendo um país judeu. Olha, um minha tema que sugestão poderia é essa. até cair no Enem. Exatamente. Então, pra quem quer, é Paixão por Israel é o nome do livro. Lari, sua pergunta. Séries ou filmes nacionais que te mudam completamente a visão do mundo. Narradores de Javé. Nossa senhora. Narradores de Javé é um livro muito legal, não vou dar spoiler, mas a sinopse bem breve. Javé é uma cidade que vai ser destruída porque está construindo uma hidrelétrica e não tem história, porque a galera é analfabeta. E a única pessoa que sabe ler e escrever, ele vai sendo ali comprado por todo mundo para construir a narrativa em cima daquela cidade. Gente. É um livro muito legal e minha segunda indicação nacional se chama Bacurau, que na minha percepção é o melhor filme nacional. Ah. O Tapete Vermelho também é maravilhoso, não tem como falar de Pronto, Tapete acabou. Vermelho. Que Horas Ela Volta também é muito Nossa. bom, é maravilhoso. Era só um, Alexandre. Me calma. diz- Não, é não vai, porque- vai. Empolgou. Acabou os filmes nacionais. Ele é pra ser patriota, indicado, vai Diferente da terminar galera aqui. que fala que aqui a gente é terra arrasada, eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro. Tá vendo? Gente, eu vou falar o que agora? Ele falou todos. Minha mãe é uma peça. O Alto da ótimo. Compadecida. é muito O Alto da bom. Compadecida. É. Incrível. Verdade. E tu, Anny? Eu ia falar que eu gostei muito de um que o Alexandre roubou de mim, que é o Que Horas Ela Volta. Eu gostei muito desse filme porque ele tem uma perspectiva das pessoas que vêm do Nordeste e acabam se tornando tipo assim, pessoas de segunda linha aqui assim, no Sudeste, no Sul. Assim, principalmente com relação às empregadas domésticas, enfim, é uma visão muito legal. E tem um contraponto entre a mãe e a filha lá, a filha já mais moderna, emancipadora, que entra em combate, né? É bem legal. Só que acho que é um filme que marcou muito, muito, muito mesmo minha infância, que eu assistia... Dois Filhos de Francisco. Tá bom. Foi o Central do Brasil. Cara, o Central do Brasil é bem clichê, assim, mas eu já percebi que as gerações mais novas nunca assistiram esse filme. Verdade. Mas é um filme que assim, pra mim, na época, assim, foi muito divisor de águas, assim, que eu lembro, assim, que me impactou muito, assim, enquanto eu assistia. Que eu assisti criança também, né? Enfim, mas o filme, assim, que mais me marcou e que eu vou recomendar pra todo mundo ver é Xuxa e a Lua de Cristal. Nossa, muito bom. Por que não? A Lua de Cinderela Cristal, O Baiana. melhor de Não, todos. A Lua de Cinderela Cristal, Baiana é muito Lua melhor. de Cristal tem uma mensagem, assim, que é de superação maravilhosa, assim. Acho Pra que levar é pra o filme vida. da minha vida. Só, acho que o outro que entra em embate é Xuxa contra o Baixo Astral. Acho que é os dois que... Que são ali no... Então, ali no- para, É para. quase Senhor dos Anéis, As Duas Torres e o Retorno do Rei. Tipo assim. Ele não, é o mesmo nível. É o mesmo nível, isso aí. E Harrison?
Já falei. Volta Minha no Mãe é uma pedacinho. Peça. Ah, perdão. Ai, que vida. Ai, que vida é muito engraçada. bom, gente. Ai, Ai, que que meu, vida. é da minha terra também. Charlene. Muito bom. Vida. E Lari? Charlene. Eu acho que ainda estou aqui. É um filme. Porque assim, toda essa situação da nossa história toda, pra mim sempre foi muito literário. Aí eu nunca vi concretização de nada. Só ouvi as pessoas comentarem, ouvia as pessoas contradizerem também. Aí eu assisti com a minha mãe, aí passou uma cena lá da Coca-Cola, elas passando a Coca-Cola no corpo pra poder bronzear. E minha mãe comentando, eu já vi, fiz muito isso. Passava outra cena, ela, eu já vivi isso, não sei o quê. Ali eu comecei a perceber que muita coisa que está retratada nos livros são nossa realidade. Por mais que pra gente pareça muito longe. Interessante. Boas indicações. Então, pra você que ficou até agora, a gente deixa o nosso muito obrigado. Eu queria deixar as palavras finais aqui do Harrison, da Lari, vou fazer a minha e o Enio vai encerrar o programa com muita qualidade, como ele sempre faz. Não deixe de seguir, compartilhar, manda pra todo mundo. Tivemos algumas coisas legais sobre o Enem, outras nem tanto, afinal ninguém é perfeito, como o Enio muito bem comenta. A não ser Deus e eu. Aí ele é uma Tá percepção vendo, né? muito interessante também sobre o eniocentrismo, que é uma teoria que eu tô desenvolvendo, em breve vai ter os melhores livros aí. Harrison, sua mensagem? A minha mensagem, já que domingo de Enem já tá chegando, deixa o sábado livre em nome de Jesus. Não fique vendo resumo, mapa mental, não estuda, deixa livre, totalmente livre, pra no domingo você chegar na prova arrasando. É Lari? isso mesmo. Manda um beijo pra mamãe que tá te assistindo aí. Beijo, mamãe. Beijo, papai. Dá um beijo pra minha mãe também. Beijo né? pra Ela não você. quer. Beijo, pai também. De nada, filho. Obrigado. Mas a mensagem que eu queria deixar é não se desespere, principalmente em relação ao tempo. Você sempre vai ter tempo. Nunca é tarde. Tenha isso na cabeça. A não ser se você chegar depois das 13. Aí vai ser tarde. Exato. Só Mas tem aí prazo tem pra o entrar ano no que- Enem, gente. Fora isso, vocês não estão tarde. Vocês não todo estão ano, atrasados. relaxa. Antes da mensagem do Enio, eu queria deixar nosso parabéns. Esse episódio está acontecendo hoje com a técnica do nosso queridíssimo Túlio, que está Túlio. colaborando com a gente. Valeu, É o novo Túlio, contratado maravilha. aqui do Horário Vago. É meu substituto. O substituto do Enio quando ele vem à bancada de vez em quando aí. Túlio vai ganhar um acréscimo aí nas Agora notas do bimestre. Agora não vai ser substituto, ele vai ser o Efetivo. principal. Assim como o Agora ele vai Harrison ficar também em tá casa. chegando aqui, tu viu, né, Enio? O Túlio, o Harrison, a Larissa tá vindo de entendendo vez em isso aí, quando. essa Daqui a pouco exploração. eu e o Enio a gente nem aparece mais no Horário Vago. Olha, a gente tá tramando tudo isso por baixo dos panos e ninguém tá Exato, percebendo. Eu tô começando, Exatamente. tô começando a sacar. Enio, sua mensagem? Então, galera, com a câmera 1, 2, 3, aqui é um estúdio profissional, né? Em qual câmera que eu olho? Bora lá. Aí. Galera, tudo que quiser, se quiser será. O sonho sempre vem pra quem sonhar. Lua de cristal. Lua de cristal. Beijo, galera. Até a próxima. Façam o Enem. Passa o Enem.